Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Hoje chegamos no nosso 7º dia de meditação do livro de 1 Samuel. Quem vos fala é o pastor Mesaque e vamos meditar hoje no capítulo 19, 20 e 21. Queridos, no capítulo 19, continua a procura ali de Saul por matar Davi. Nós temos no primeiro trecho, entre o versículo 1 e o versículo 7 do capítulo 19, aonde começa dizendo que Saul confidencia ali aos seus conselheiros e a Jonatas que ele tinha intenção de matar Davi. Jonatas, sendo assim um amigo muito fiel a Davi, gostando muito do seu amigo, foi lá, o alertou, falou para ele que o pai estava procurando, o rei Saul estava procurando oportunidade para matá-lo e que ele tivesse cuidado. E aí ele traça um plano ali com Davi, falou: você se esconde no campo, no esconderijo, e eu vou pela manhã sair e conversar com meu pai sobre você. E eu te juro que eu conto exatamente o que ele me falar. E nesse passeio pela manhã que Jonatas teve com o seu pai, ele falou bem de Davi, falou por que o rei queria matá-lo, relembrou ao rei a grande vitória que o Senhor trouxe para Israel através da vida de Davi ali quando derrotou o gigante Golias, e por que ele queria matar um inocente. Ele convenceu seu pai nessa conversa que realmente ele não deveria matar. Saul faz no 6 fala que Saul atendeu ali o pedido que Jonatas fez e fez um juramento, jurou pelo nome do Senhor que Davi não seria morto. Então Jonatas vai lá, se encontra com Davi e conta a conversa toda, e ele pega Davi, leva até Saul, porque agora estava confiante que seu pai havia voltado atrás, e Davi voltou ali a servir a Saul como anteriormente. E aqui no versículo 8, nos conta que houve guerra novamente contra os filisteus. Davi lutou, impôs uma grande derrota a eles, e eles fugiram de Davi. No versículo 9 já volta a relatar mais uma vez: o espírito maligno veio sobre Saul, e ele estava em sua casa, e Davi estava ali tocando harpa para acalmá-lo, quando ele pega novamente uma lança e lança. A ideia dele era cravar a lança em Davi e depois na parede, para que Davi ficasse cravado ali. Mas Davi se esquivou e conseguiu fugir de Saul. E naquela mesma noite, Saul pegou ali um grupo e mandou que ficasse à porta da casa de Davi, vigiando para poder capturá-lo e levá-lo até Saul. Porém, a esposa de Davi, Mical, percebendo a movimentação, alertou Davi, falou: se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã você estará morto. Então Mical ajudou Davi a pular por uma janela. Ela pegou um ídolo que tinha ali em sua casa, deitou no lugar que Davi deveria estar deitado, colocou ali uma espécie de pelo de ovelha, de cabra ali na cabeceira, cobriu com um manto bem coberto, como se Davi tivesse deitado. Quando os soldados entraram ali para capturar Davi, ela falou: olha, Davi está doente. Eles voltaram até Saul. Saul falou: então traga ele com a cama e tudo, porque eu quero ter a oportunidade de matá-lo com minhas próprias mãos. Quando voltaram para pegar Davi, eles perceberam que ali não havia Davi, mas sim um ídolo que estava deitado ali. No versículo 17, Saul chega para Mical, sua filha, e ali fica bravo com ela, porque ela está enganando ele desse modo, ao ponto de deixar que o meu inimigo escapasse. Então ela deu uma resposta para o seu pai, dizendo assim: olha, ele falou que se eu não ajudasse ele a fugir, ele me mataria. Agora, para finalizarmos o capítulo 19, do versículo 18 até o 24, acontece mais um fato aqui inusitado. Depois que Davi fugiu ali, que Mical ajudou ele a fugir pela janela, ele foi falar com Samuel, com o profeta Samuel lá em Ramá, e contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele, Davi e Samuel foram para Naiote e ficaram lá. Saul foi informado que Davi havia ido para Naiote em Ramá com Samuel. Munido com essa informação, Saul ele prepara um grupo e fala para que esses homens fossem até lá e capturasse Davi e trouxesse para ele. Porém, aqui começa o fato aqui inusitado dessa história. Quando esse grupo enviado ali por Saul está chegando lá, ele encontrou um grupo de profeta que estava profetizando.
e ali esse grupo era dirigido por Samuel, e o Espírito de Deus que estava sobre esses profetas, levando eles a profetizarem, também veio sobre esse destacamento que Saul enviou para capturar Davi, e esses também passaram a profetizar. Em algumas versões diz que eles ficaram em transe, então ficaram ali profetizando e não conseguiram cumprir a missão. Saul, sabendo disso, enviou mais um grupo e aconteceu a mesma coisa. Esse grupo encontrou com os profetas e começaram a profetizar. E Saul foi, sabendo disso, enviou um terceiro grupo. E esse grupo também começou a profetizar. Então Saul falou: eu vou até lá, eu mesmo vou, porque não está dando certo mandar os grupos. E quando Saul vai e chega lá para tentar capturar Davi, a mesma coisa aconteceu com ele. O Espírito veio sobre ele e ele começou a profetizar. Ele acabou se despindo, tirou as roupas e foi andando. E ele ficou aquela noite ali deitado, nu, e sem saber o que estava acontecendo, porque ele estava profetizando e ele não tinha nem noção que isso aconteceria também com ele. Até tinha um dito lá que dizia assim: está Saul também entre os profetas? No capítulo 20, agora vai relatar um pouco sobre, a ênfase vai ser sobre a amizade de Davi e Jonatas. Já inicia aqui no versículo 1 dizendo que Davi fugiu ali de Naiote, que é lá em Ramá, e ele procurou Jonatas. E quando ele procurou Jonatas, ele questionou o seu amigo, assim: o que eu fiz? Qual o meu crime? Qual o pecado que cometi contra o seu pai para que ele queira tirar a minha vida? E Jonatas ali consola Davi e fala: mas fica tranquilo que tudo que meu pai for fazer, ele sempre fala antes para mim, então eu vou estar sabendo de tudo e vou te informar. E Davi ali faz um juramento, fez um juramento com Jonatas e falou assim: olha, seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou, de repente ele pensando por Saul, de repente Saul pensou assim: olha, Jonatas não deve saber disso para não entristecer. Davi estava dizendo para Jonatas: às vezes seu pai não está contando a você que vai me matar somente para não te entristecer. E no entanto eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Nós vemos nesse versículo que Davi, ele estava sentindo que era muito perigoso para ele. A intenção de Saul e a forma que Saul estava se aproximando e tentando cercá-lo, capturá-lo, era muito perigoso que ele viesse a morrer. Então nós vemos que Jonatas e Davi, nessa conversa, eles chegam a um consenso, porque Jonatas olha para Davi e fala assim: olha, eu farei o que você achar necessário, de que forma eu posso te ajudar para que você venha se safar deste problema, estou à sua disposição. Então Davi fala a Jonatas assim: olha, amanhã é festa da lua nova, e é costume eu sentar junto com o rei para a refeição. Então eu não vou aparecer, vou ficar escondido, e você diga ao rei que eu fui para Belém, que eu fui ali para o sacrifício junto com minha família, o sacrifício anual. E veja qual é a reação do rei quando você disser isso. Se por acaso Saul disser assim: olha, tudo bem, tranquilo, não ficar nervoso, então é certo que eu estarei seguro. Porém, se ele ficar muito irado, você pode estar certo de que ele está decidido a me fazer mal. E ainda Davi lembra ele: olha, mas por favor, seja fiel comigo, nós fizemos um acordo aqui, e se eu sou o culpado, que você mesmo, Jonatas, que você mesmo me mate. Por que você me entregaria ao seu pai? Se há culpa em mim, por favor, você pode tirar a minha vida. E no versículo 9, Jonatas disse: nem pense nisso, se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente eu avisarei. Então Davi perguntou para ele: mas como você irá me contar? Qual é o plano para você me contar? Aí Jonatas vai e diz para ele: olha, vamos ao campo. Eles foram ao campo, e agora Jonatas começa a falar com ele sobre ele ser leal com Jonatas. Jonatas fala que o que ele soubesse do pai, ele falaria a Davi, que ele seria leal nessa parte, mas que Davi fosse leal com ele quando o Senhor eliminasse todos os inimigos de Davi, e o Espírito do Senhor fosse com ele, assim como já tinha sido com Saul, seu pai,
que ele agisse com misericórdia com Jonatas, e se caso ele viesse a morrer, que Davi também agisse com benevolência para a família, os filhos de Jonatas. Aí eles fazem um juramento um com o outro, né, que o Senhor chama os inimigos de Davi para prestar conta, e Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então fizeram todo aquele juramento em um ser benevolente com o outro, Jonatas contar o intento do seu pai, Davi sendo leal após isso, proteger os seus filhos caso ele viesse a morrer. Então fizeram esse juramento um ao outro, e Jonatas agora começa a contar para Davi qual seria o plano para avisá-lo. Ele diz que amanhã começa a festa do Lua Nova e com certeza será sentida a sua falta, pois o seu lugar, a sua cadeira ficará vazia. E eu quero que você vá, Davi, e se esconda naquele esconderijo junto à pedra de Jezeel. E eu vou vir, quando eu tiver a informação, eu vou vir, vou atirar 3 flechas para o rumo daquela pedra. E vai vir um garoto comigo também. E eu vou falar para que ele venha buscar as flechas que eu lançar. E se eu falar para ele, olha, estão mais para cá, traga aqui, que se você escutar esse código, estão mais para cá, eu juro pelo nome do Senhor que você estará seguro, que não haverá nenhum perigo. Então esse vai ser o sinal que está tudo bem se eu falar para ele, elas estão mais para cá. Porém, se eu olhar para as flechas, para o garoto e falar, olha, as flechas estão mais para lá, você deve ir embora, porque o Senhor está mandando que você vá, pois o meu pai é um sinal que meu pai estará irado e obstinado a matar-te. Davi foi para o esconderijo e começa a festa da lua nova. O rei senta-se, como de costume, então na mesa estava o rei, estava Abner e estava Jonatas, e a cadeira de Davi ficou vazia. E Saul naquele dia não perguntou dele, porque pensou que havia uma possibilidade de repente de estar cerimonialmente impuro Davi, por isso não estava ali para fazer a refeição. E quando foi no segundo dia que ele olhou e Davi também não estava ali, aí sim ele perguntou para Jonatas, por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem e nem hoje? Então Saul começa a dizer ao seu pai, olha, ele não veio porque ele me insistiu muito. Perguntou para mim se ele poderia ir para Belém, porque o seu irmão mais velho o chamou, exigiu que ele estivesse lá para o sacrifício anual, e eu liberei Davi para que ele fosse ali estar junto da sua cidade natal. A ira se acendeu de tal maneira em Saul contra Jonatas, e ali ele discute com Jonatas, chama ele de filho de uma mulher perversa, e fala para ele que ele está apoiando o seu próprio inimigo, e esse apoio é para a própria vergonha de Jonatas, porque enquanto Davi estiver vivo, Jonatas não terá condições de herdar o reino, e pela escrita aqui, ele estava muito irado com Jonatas, ao ponto de gritar, falar com ele em alta voz, e ele exigiu que Jonatas deveria trazer Davi imediatamente para Saul, porque ele deveria morrer. E no auge ali da ira de Saul, Jonatas perguntou para ele, pai, por que ele deve morrer? O que ele fez? Qual o problema? Qual o pecado que há em Davi? E ficou tão possesso Saul ali que ele pegou uma lança e atirou contra Jonatas para matá-lo. Então Jonatas ali se desviou e teve certeza mesmo que Saul estava decidido em matar Davi, o seu amigo. Jonatas levanta da mesa irado, sem comer nada, porque ele ficou entristecido, porque o seu pai havia humilhado tanto a ele quanto a Davi ali diante de todos. Então pela manhã Jonatas saiu e foi para o campo, no lugar combinado ali com Davi, e levou com ele um menino, e disse para o menino, vá correndo buscar as flechas que eu atirar. E quando o menino correu, Jonatas atirou uma flecha para além dele, e quando o menino chegou no lugar onde as flechas haviam caído, Jonatas gritou, a flecha está mais para lá, vamos rápido. E o menino apanhou as flechas sem entender o que estava acontecendo, não entendeu nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam o que eles tinham combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao menino e disse, vá e leve-as de volta à cidade. Estando Jonatas só, Davi saiu do esconderijo,
e abraçou ali. Primeiro ele se prostrou em respeito a Jonatas 3 vezes, e aí eles se despediram, se beijaram, abraçaram. Aqui cita que os dois choraram, mas que Davi chorou ainda mais que Jonatas. E Jonatas disse a Davi assim: olha, vai em paz, nós temos um juramento que fizemos, o Senhor é a testemunha do nosso juramento entre mim e você sobre os nossos descendentes. E ali termina o versículo 43 do capítulo 20, dizendo que Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Agora entramos no último capítulo da meditação do dia de hoje, que é o capítulo 21, e o título aqui diz que Davi vai para Nob. Davi foi falar ali com o sacerdote Aimeleque em Nob, e detalhe que aqui mostrava que Aimeleque tremia de medo quando encontrou-se com ele e perguntou: por que você está sozinho, ninguém veio com você? Então Davi agora conta uma história para ele. Davi não podia contar a realidade que estava acontecendo, então Davi contou uma história, que o rei colocou ele numa missão especial, e ele estava sozinho porque ele não poderia confidenciar isso a ninguém. Então ele ordenou que os homens dele se encontrassem com ele num certo lugar. E Davi, no versículo 3, pergunta para ele se ele podia oferecer alguma coisa para ele, alguns pães, alguma coisa de comer para que ele comesse e levasse para os seus soldados. E ali Aimeleque falou para ele que não tinha nada ali a não ser o pão consagrado. E perguntou: se os seus soldados não tiveram por esses dias nenhuma relação com mulheres, eles podem comer desse pão. Então Davi, no versículo 5, fala para ele que certamente não, pois era um costume deles, sempre que eles saíram para uma campanha de guerra, eles não tocavam em mulher. E esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missão comum, quanto mais ainda hoje na missão que estamos. Então o sacerdote deu a ele ali os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que ele era tirado, né? Então tirava-se um e colocava um pão fresco ali, um pão novo, quentinho no lugar daquele. Foi esses pães que ele entregou a Davi. O problema é que ali tinha um servo de Saul que estava cumprindo algum dever ali diante do Senhor, e esse servo era um edomita e o nome dele era Doeg. Ele era chefe dos pastores de Saul. E Davi perguntou ali a Aimeleque se ele tinha alguma lança, alguma espada, alguma coisa, porque ele saiu, a exigência do rei na missão era com muita urgência, então ele saiu direto e não deu tempo nem dele pegar nenhum tipo de arma. Então o sacerdote falou para ele que a única arma que tinha ali, a única era a espada de Golias, aquele que o próprio Davi havia matado. Então ele estava enrolado num pano ali, que era o pano do colete sacerdotal. Ele entregou a Davi. Davi ficou muito feliz porque falou: olha, não há outra melhor, dê-me essa espada aqui. E Davi saiu ali com os pães e com a espada de diante de Aimeleque. Agora, para finalizarmos o capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 15, nos conta mais uma história inusitada aí do livro de 1 Samuel. O título é Davi foge para Gate. Então Davi fugiu de Saul mais uma vez, e ele foi ali procurar o rei Aquis, que ele era rei de Gate. Porém, quando ele chegou ali, os conselheiros reconheceram Davi, reconheceram quem ele era e lembraram daquela canção que as mulheres cantavam. Não é esse a qual eles cantavam e dançavam para ele: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Davi, vendo que ele foi descoberto, sabiam quem era ele, Davi teve uma ideia brilhante para se safar e de repente não ser capturado ali por eles. Davi se fingiu de louco. Algumas versões dão alguns sinais diferentes, mas aqui na NVI diz que ele riscava os portões da cidade e ele ficava babando por cima de sua barba e falando coisa com coisa, e as pessoas olhou e viu que ele estava louco. E o rei Aquis falou: nós já não temos loucos demais aqui na nossa cidade, por que nós vamos permitir que mais um louco desse fique aqui na nossa frente? E o que ele veio fazer aqui no palácio? Então ele quis que Davi fosse retirado dali, porque ele não queria mais um louco na cidade. E Davi agora se safou mais uma vez, se fingindo de louco para não ser pego. Queridos, finalizamos mais um dia, o 7º dia da nossa meditação do livro de Samuel. Faltam alguns dias para concluirmos, e que o Senhor possa te abençoar e você fique firme aí na jornada, não perca nenhum dia,
E o que eu queria deixar para a meditação de vocês nesse dia, para finalizarmos, está ligado à postura de Davi e à postura de Saul. Nós olhamos aqui, Saul ele representava, foi um rei que representava o povo. Você vê que as debilidades de Saul estavam ligadas àquilo que o povo era, aquilo que nós acompanhamos desde lá do Êxodo até chegar nos Juízes. Nós vemos que Saul refletia isso, foi um rei pedido pelo povo, e todas as atitudes dele, tanto de medo, tanto de covardia, tanto ali de presunção, tanto de egoísta, estava ligado àquilo que o povo era. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos um homem que agora era um homem segundo o coração de Deus. Então nós temos um retrato agora de um homem que serve de exemplo para aquilo que nós precisamos ser. Saul é o exemplo daquilo que nós não devemos ser, e Davi é um exemplo daquilo que devemos ser, buscar. Um homem quebrantado, um homem ali que ele era um homem que tinha um coração tão diferenciado que o próprio filho de Saul, que deveria, pela lógica, estar aliado ao seu pai, estava aliado a Davi, pelo fato de Davi ser um homem que tinha um coração assim inigualável, um homem que o Senhor se agradou do seu coração. Então que você preste atenção na atitude de Saul, de Davi, conheça mais as histórias de Davi, depois os Salmos, e você vai ver que ele é um exemplo daquilo que precisamos no nosso dia a dia ser transformado para ter um coração que agrada ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe vocês. Tenham todos um sábado abençoado, um final de semana abençoado. Estaremos aqui amanhã juntos, se assim o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus.